Jimmy Swaggart podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta. Eu gostaria de terminar a ilustração que mencionei sobre o pastor chinês que recebeu a Bíblia e como levamos elas para lá. Mas, então, bem aqui, nesse cômodo onde estamos agora, isso há mais ou menos, sei lá, 20 anos atrás, talvez até 25 anos atrás, neste exato cômodo, estávamos gravando um estudo na palavra. E o Jim Woolsey chegou para mim e disse: irmão Swaggart, o pastor para quem levamos as Bíblias mais ou menos 6 meses antes dele me dar a notícia, acabaram de executá-lo. Me disseram que ele acabou de ser executado. E onde ele estava em pé quando atiraram nele, não posso citar o que ele falou com as palavras exatas, mas ele disse algo assim: o Senhor Jesus Cristo continua vivo, algo assim. E eu sempre agradeço a Deus por ter levado aquelas Bíblias para ele antes de morrer, e por aí vai. Muito bem, Atos capítulo 10, versículo 3, por favor, Lauren. Este a quase a hora nona do dia viu claramente numa visão, que não o salvou, um anjo de Deus que se dirigia para ele. Isso também não o salvou. E dizia: Cornélio, nem o anjo, sabendo o nome dele, queria dizer que ele estava salvo. Nos últimos 10 programas, ou talvez até mais, temos ensinado sobre Cornélio. Pelo menos no que sabemos, ele é o primeiro gentio que entregou o coração para Jesus em circunstâncias bem diferentes. E ele chegou e viu esse anjo. Vamos ler também o que o anjo falou para ele, mas o que eu gostaria de mencionar por alguns instantes, a palavra de Deus insinua que para todo crente existe um anjo que cuida, que guarda e que ajuda na medida que o Senhor os permite ajudar. Será que estou interpretando isso corretamente? Vocês se lembram do que eu falei? Sim, existe uma passagem que diz que eles estão vendo a face do meu Pai. Existem sim anjos que têm a ordem de cuidar os seres humanos, mas nós não damos ordens para eles sobre o que fazer. Eles escutam o capitão do exército, estão buscando instrução do Pai em relação ao ser humano. São espíritos ministradores, mas tem pregador que fica: vai buscar dinheiro para mim dizendo essas coisas. Isso não acontece, isso é uma tolice. Certo, mas eu acredito que existem. Eles não fazem o que nós mandamos, mas o que o Senhor manda. Sim, o capitão do exército é que dá ordens, e é Jesus. Eu suspeito que todos nós sentados aqui, e acredito que é assim para todo cristão que nos assiste hoje, quando você olha para a sua caminhada cristã e vê algo que aconteceu que era totalmente fora do comum, e você não viu um anjo ali, mas ainda assim, se a verdade pudesse ser conhecida, um anjo deve ter arquitetado aquilo há anos atrás, antes de construírem todas as estradas e viajando como um evangelista por aí, nessas ruazinhas de mão dupla, não dava para acelerar muito, não importava onde íamos. Se você ficasse agarrado atrás de um carro lento, você ia ter que ficar atrás dele, não dava para passar, não dava para ultrapassar por causa das curvas, o trânsito e por aí vai. Se eu me lembro bem, estávamos em algum lugar da Geórgia e eu me lembro, estou tentando pensar exatamente como foi. Eu estava puxando um pequeno trailer que puxávamos naquela época, porque não tinha espaço para tudo dentro do carro, né, que precisávamos. E então eu fui subindo o morro, eu estou tentando lembrar, acho que tinham 2 carros vindo e era uma estrada de 2 pistas. E aconteceu
de uma maneira muito rápida. Não tive tempo para pensar nem fazer nada. E eu virei o volante e saí da estrada. Não dava para ir para a direita. Ah, agora me lembrei. Tinha um carro vindo e um trator, daqueles tratores grandes, carregando muita terra e por aí vai. Eu não podia ir para a direita porque ali tinha um trator e depois tinha um penhasco. À esquerda havia um barranco de terra. Então eu atravessei a pista na frente do veículo que estava vindo. E então eu não me lembro, acho que pisei no freio na época, é o que meu reflexo teria feito. Mas eu bati naquela ribanceira, devia ter uns 30 metros. Eu bati e o trailer virou. E as pessoas vinham correndo até meu carro, correndo, umas 8 ou 10 pessoas e por aí vai. E aí eu saí do carro e o homem falou: "Meu Deus, eu sabia que alguém ia morrer. Quando vi você bater naquela ribanceira, na maneira que estava o trânsito, graças a Deus ninguém se machucou. A única coisa que aconteceu foi com o carro. A proteção que vai em volta daquela luz, como é que é o nome mesmo o farol? Isso, farol. A única coisa foi que aquela proteção saiu, aí eu coloquei no lugar, mas o trailer nunca chegou a se desconectar do carro. O homem chegou ali, nós olhamos, mas ele nunca chegou a sair. E a razão pela qual sei que foi Deus, e eu fiquei muito agradecido pela ajuda do pessoal ali, nos ajudaram a certificar que estava tudo certo. Mas quando entrei no carro, o Espírito de Deus me tocou, comecei a adorar ao Senhor orando em línguas, e eu garanto a você que um anjo tocou aquele carro e protegeu naquele dia específico. Sabia que era o Senhor. Não posso jurar que foi um anjo, mas pessoalmente creio que foi. Então, eu acredito que podíamos ter morrido se não fosse pelo que o Senhor fez naquele dia. Eu gostaria de ler essa passagem que está em Mateus 18:10. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo. Jesus disse que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Então, o anjo deles, e anjos no plural, então, isso aí está falando de um grupo de pessoas também. Certo, você está correto, mas ainda assim indica que um anjo ou anjos estão cuidando dessas pessoas porque diz que eles estão ali. Pode até ser mais do que um, e nem precisamos de mais do que um. Mas, olha, o meu pastor, o Carl Carpenter, contou uma história bem parecida com a sua, mas ela foi nas antigas estradas. Algumas delas tinham as proteções quando a estrada ia em um penhasco e às vezes não tinham aquela proteção. Na época construíam estradas nas montanhas. Ele e a esposa dele estavam viajando em um lado, assim, na parte de fora da estrada, subindo uma estrada, veio um carro e atravessou a pista do meio. E ele só tinha como jogar o carro para o penhasco. Então ele colocou o carro para o lado do penhasco rápido e ele falou: "Nem tive tempo de orar. Eu só disse uma palavra: Jesus. Jesus." Ele disse: "Eu não sei como continuamos na pista, porque o pneu tinha que ter passado para o lado de fora da estrada para desviar daquele carro, porque ele veio tentando ultrapassar e praticamente entrou na nossa pista." E ele disse que até hoje a única resposta foi que um anjo veio e segurou aquele carro quando ele saiu da pista, porque não havia espaço para o carro continuar e não havia proteção também. Então, provavelmente, ele teria caído no penhasco e morrido. Então, esse tipo de coisa, acredito que acontece com crentes mais do que eles imaginam. Alguns podem dizer: eu conheço alguns cristãos que morreram em acidentes de carro e tal. Isso é verdade também. Mas ele não prometeu que nunca haveria algum tipo de uma situação terrível com ninguém. Mas
acredito que temos a promessa da ajuda. É de acordo com o que o Senhor decide, não o que a gente decide. Quero voltar ao que você ou John falou alguns minutos atrás sobre como foi que pregadores às vezes ensinam, alguns ensinam, e acredito que estão errados, que podem dar ordem a anjos para buscar dinheiro, para fazer isso e fazer aquilo. Não existe nada na palavra de Deus que eu possa ver que nos dá a possibilidade de dar ordem a anjos. Existe uma declaração em Hebreus simples que ela diz que os anjos estão ali para o nosso bem-estar, para o nosso bem, mas não quer dizer que damos ordem neles. Não somos chefes do exército celestial. Só existe um que é o líder, que é o capitão. Muito bem, Josué falou: quem é você? E ele diz: sou o capitão dos exércitos. Exatamente, e ele está do meu lado. É verdade, mas não damos ordens para anjos. Isso aí, sinceramente, é uma dramatização ou superstição. Isso não vem da Bíblia. Olha, é como se eu fosse maior do que os anjos, não é? Porque eu estou dando ordem para eles. Não é bem por aí. Sempre existe uma certa verdade misturada no erro, não é? O homem é a maior criação de Deus, e seres angelicais eventualmente vão prestar muitos serviços para os seres humanos, mas durante essa época, nem quem já nasceu de novo pode exigir ou declarar o que vai acontecer. Anjos, eles cuidam de nós para não tropeçarmos nas pedras da vida. Mais uma vez, isso vem de uma ordem ou direção do Senhor e somente dele. No Salmo 8 nós lemos que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Contudo, pouco menor o fizeste que os anjos, e a palavra anjos ali não devia. Vamos ter que continuar amanhã. Obrigado por estar conosco e não perca o próximo programa. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com. Experimente